Não, sensacional. Sensacional, nosso grande Laudelino. E a gente não consegue falar de quadrinho. Mas vamos falar agora. Ó, a gente já falou do Submundo Hacker. Isso, perfeito. Muito legal. E na sequência aqui da nossa timeline, de qual você quer Vamos falar? pegar o livro da sorte, depois a gente engrena nos quadrinhos. Tá né? bom. Então vamos... Livro da Sorte. Livro da sorte. O livro da sorte é o seguinte. Deixa eu te perguntar, Laudelino. Tem algum link? Onde que as pessoas adquirem esses livros? Amazon. Na Amazon. Legal. Livraria Leitura. Nas livrarias físicas tem. Submundo e o livro da sorte tem nas livrarias físicas, tá? Se digitar lá no Google o Livro da Sorte... Laudelino vai aparecer, vai cair provavelmente na Amazon. Tá bom. Tá? E daqui a pouco a gente fala do link, para não misturar tudo, dos quadrinhos onde o pessoal consegue online também. Tá bom. O livro da Fortes foi um desafio da editora, do Pedro Almeida. Falou assim, Laudelino, você escreveu o Submundo, o livro tá vendendo bem, já foi uns 10 mil exemplares já. Escreva um livro que seja uma ferramenta que auxilie pais e professores a construir um novo leitor. Que a criança, quando ela tenha contato com o livro, ela saiba que o livro é um amigo, que o livro é alguém que vai ajudá-la na sua vida, tal. Porque hoje nós temos vários problemas no Brasil, dentro do mercado educacional, e eu acho que o do pior deles, dentro do mercado educacional, é a baixa quantidade de leitores que a gente tem no Brasil. Existe uma estatística chamada leitores recorrentes, que são pessoas que estão sempre lendo um livro. É um atrás do outro. Que é diferente das pessoas que compram um livro. Sim. Comprar, bota na estante, beleza? Leitor recorrente está sempre lendo livro. Fazer um cenário no Fica YouTube. bacana. De vez em quando cai, né? Assim, você viu já? Fazer um cenário para mostrar pra galera que leu muito. Isso. Então, o Brasil tem 3 milhões de leitores recorrentes. Ou seja, as editoras estão sempre brigando por esse público, que é quem está comprando e lendo os livros. Está sempre brigando pelas 3 milhões de pessoas. Se você abrir 10 novas editoras, não surgem outros grupos de leitores. Não, você está brigando com aqueles 3 milhões ali. Você quer pegar aquela galera que são os que leem. O mercado americano tem 86 milhões de leitores recorrentes. Olha a diferença. 86 milhões de leitores recorrentes. Nós temos 3 milhões. Então nós temos uma tremenda de uma deficiência de formação de leitores. Começa na escola. Última Bienal, eu conversando com o pessoal do mercado editorial, eles me trouxeram um dado estarrecedor, que a partir de uma pergunta que eu tinha feito, eu falei assim, vocês já perceberam que as bienais, esses eventos, até às vezes evento nerd, evento de mangá e tal, existe uma predominância de público feminino? Eu vou na Bienal, 80% é mulher. Meninas, crianças, meninas. Eu tava lá, eu vou em todas as bienais, falei, caramba, só tem menina. Por que eu sei? Porque às vezes tem livro que eu quero apresentar que eu sei que é um livro de masculino. E você fala, caramba, tem meia hora que eu não consigo falar com ninguém porque só tem menina. Aí o pessoal das editoras fala o seguinte, cara, isso começa na escola. Mas como assim na escola? As professoras de literatura, coisa quase majoritária no Brasil, elas sempre começam com títulos femininos. Elas formam meninas leitoras. E o menino, na sala de aula, quando ele é apresentado ao primeiro livro, um livro com temática feminina, ele abomina. Eu lembro, eu estava lendo Marina na minha época, que era um livro do Coni, de uma história da menina que o pai estava criando a menina vai para a cidade, aquele drama da mudança para uma nova cidade, nova escola. Eu estava querendo ler Conan, cabeças voando, vísceras, sangue, e me deram aquela história do drama da menina. A gente fazia aquela redação, entregava aquilo rápido, e só fui ter contato com o livro uns 10 anos depois. Ou seja, você, por uma deficiência na escola, você forma leitoras, não leitores. Você vê que a rapaziada veio se aproximar com mangá. É um ou outro livro. O quadrinho já é muito mais masculino. Mas não tem quadrinho na escola. O quadrinho já é o escape, né? Sim. A criança vai pegar o quadrinho é mais masculino. Então, a editora falou, a gente precisa formar leitores. Então tá. Aí eu fiz uma história da Aninha, que é uma menina que presencia um acidente de caminhão.
caminhão tomba perto da comunidade onde ela mora, o pessoal vai lá saquear a carga. Quando chega lá, era uma carga de livros. Ninguém saqueia livro. Como que eu sei que ninguém saqueia livro? Porque durante 3 anos eu fui o gerente geral de tecnologia do grupo editorial Record, das 12 editoras. E toda vez que tinha um acidente de caminhão com os livros, voltava tudo. Tudo voltava. Impressionante. E às vezes até a editora falava, tem um livro ali que não vende. Lembra do Cacciola, do Banco Marca, Fonte Cidade, escreveu um livro, que não vendia nada. E aí tinha um acidente de caminhão lá, de falar, agora foi, nos livramos daquele livro. Por isso que você nunca escuta, né? Por isso que você nunca escuta, né? Assaltantes invadem e assaltam livraria. Zero. Nunca, né? Zero. Eu tenho um amigo que roubaram o carro dele no Meyer, lá no Rio, e ele ficou chateado porque ele estava lendo o livro ficou no painel, né? Aí a polícia recuperou o carro desmanchado com o livro no painel, cara. Com o livro no painel. Ele falou, o livro eu consegui recuperar. Então, a Aninha assiste o acidente de caminhão, e ela vai lá com a mãe para socorrer o motorista, faz o curativo do motorista. O motorista dá para ela de presente um livro, chamado Livro da Sorte. E ela nunca tinha lido um livro. Aí ela chega em casa, bota as bonecas numa meia-lua, assim, na cama, e começa a ler para as bonecas. As meninas fazem isso, né? Começa a ler para as bonecas. E nessa leitura ali para as bonecas, ela sem perceber, ela começa a melhorar vocabulário, ela começa a melhorar várias coisas na escola, termina a ver o livro, é um livro grande, e ela conta para a professora que teve um acidente do caminhão. A professora, que história é essa, Aninha? Caminhão, acidente, carga, você ganhou um livro. E a professora pergunta para ela, Aninha, você conhece a biblioteca da escola? Ela não conhecia, que é um problema hoje em dia. As crianças terminam aqueles anos na escola e não sabem nem o nome da bibliotecária, não visitavam lá e tal. Então, ela vai conhecer a bibliotecária, troca livros com ela, e a Aninha começa a colocar a mãe na leitura também. A mãe começa a ler junto com ela. Isso remete a um programa que era do Carlos Nadalim, chamado Literacia Familiar, que veio da Europa para cá, mostrando a importância da participação dos pais, não só na alfabetização, mas no aculturamento das crianças. Então, quando os pais participam, a criança leu na escola, leu sozinha, leu com os pais, ela acabou lendo 3 vezes a mesma coisa, e uma outra criança largada leu uma vez só. Então, ela sempre está com acompanhamento dos pais, aprendendo muito mais. Aí o arco da vida dela avança, ela se forma uma das melhores alunas da escola, ela consegue bom emprego, consegue ajudar a mãe. Então você tem uma série de transformações acontecendo na vida da Aninha dali para frente, a partir daquele hábito que ela desenvolveu do livro, da leitura, né? E do conhecimento, muito além do que ela recebe na sala de aula. Essa é a história, sem dar spoiler, do Livro da Sorte. Beleza? Muito bom. Muito Se você bom. vai ler lá, que você falou que vai ler. Vou ler pro meu filho. As crianças pedem para ler 400 vezes no ano. Vou ler pro meu filho. Esse daí já pode deixar separado. Beleza? Bom, Submundo Hacker, Já Livro foi. da Sorte. Lembrando, galera, que vocês encontram, joga no Google, na Amazon, tem também direto da editora, tá? Isso. Próximo. Pelo Meu Sangue, que é um quadrinho sobre a história de Pedro I. A última vez que isso foi feito no Brasil foi em 1972. Ainda tem erro na história que a gente viu. Peraí, deixa eu só mostrar aqui, galera, que a gente nem mostrou dentro, tá. ó. Ó, colorido. Do lado de dentro. É, legal mostrar aqui, ó. Deixa eu tirar o plástico. Bonito, aqui, né? Ó que bonito. Ó. Então, assim, super lúdico, didático, Lúdico. coloridinho. O desenhista é o Romit Willi, o cara tem premiação na Arábia Saudita. Olha que lindo. Aqui é a hora que ela vê o acidente do caminhão. Isso. Ó. Olha aí. Ela Então, chega pra em você, casa. papai, pra você, mamãe, que gosta de contar histórias pros filhos de vocês. Livro virtuoso. Tá? Sem Aqui, ideologia nem nada. Zero lacrate, hein? Zero lacrate. Livro da Sorte. Bom, aí na sequência temos o Pelo Meu Sangue, que é o quadrinho do Pedro I, o primeiro tomo, serão 5. Uma história em quadrinho, 250 páginas no mínimo, onde a gente conta a história de Pedro I. A última vez que eu falei foi em 72 que teve. Você vê o buraco que tem, né? 50 anos e você não tem nenhum quadrinho sobre a vida do fundador do Brasil. Fundador Dom João VI. Ele foi o cara que nos tornou independente com toda a sua história sensacional. A história de Pedro I é um negócio que não tem igual no planeta. Um cara que nasce e morre na mesma cama. Um cara cheio de virtudes, cheio de vícios, cheio de problemas, cheio de coragem, né? Então, é uma história sensacional.
Metade da história dele é contada no Brasil. Quando ele vai embora do Brasil em 1831, ninguém mais sabe o que aconteceu com ele. Sumiu da história, quando tem a abdicação. Mas aí ele vai para a maior aventura da vida dele, é quando ele sai do Brasil. Que ele vai para Portugal lutar contra o irmão, que o irmão deu um golpe em Portugal, e ele chega com a grana que ele conseguiu levar, que ele tinha aqui no Brasil, ele vai para a Europa e contrata cerca de 7.800 mercenários. Entre ingleses, franceses... bastante, hein? 8.000 mercenários. Mas junta com o pessoal das tropas fiéis ali em Portugal, dá 8.000 pessoas. Quando ele vai lutar com o irmão tem um exército de 80.000. Aí vem as artimanhas. Pedro consegue entrar pela cidade do Porto, na Praia do Mindelo, de madrugada, entra caminhando na cidade do Porto e se encastela numa região central do Porto, que é o antigo burgo de fundação da cidade. Antigamente as cidades surgiam por aqueles pequenos muros, né? Você já deve ter visto em vários filmes que a cidade é pequenininha, um murinho pequenininho, era um burgo ali protegendo parte do comércio. Então, dentro da cidade do Porto tem esse miolinho ali com os muros, a muralha primitiva. Eles entram e ficam ali encastelados, os 80.000 do lado de fora não vi eles entrando. E eles passam meses e meses lutando ali. Tiveram que comer cavalo, passaram fome, morreu um monte de gente, doença, e Pedro venceu. Essa história não é contada. Nós vamos contar no quadrinho. Legal. O quadrinho começa com o terremoto de Lisboa, 1755. Depois vem nascimento de Dom João, vem nascimento de Pedro, nascimento de Leopoldina. A gente explica a Revolução Francesa, explica os motivos da família real vir para o Brasil, que tem um monte de mentiras aí para desmontar no meio do caminho. Você tem... Vou contar um único evento que prova que não foi aquela saída atabalhoada que fazem nos tentar crer, né? Acreditar, aquela saída que foi feita de qualquer maneira, da correria, porque os franceses estavam chegando. Tinha um navio chamado Três Corações que encontrou a esquadra da família real no Atlântico, cheio de comida, verduras, frutas. Aí, pausa na história. Para que aquela embarcação encontrasse a família real no meio do Atlântico para entregar comida, eles, sabendo que a travessia levava 3 meses, a informação da saída da família real de Portugal, em dezembro de 1807, deve ter transitado pelo menos 3 meses antes. Só que aí o governador, o vice-rei do Brasil, né, na época, ele tinha que preparar o navio em segredo, sem ninguém soubesse o que estava acontecendo, porque ele aqui no Brasil já tinha informação que a família real sairia de Portugal. Inglaterra não tinha essa informação, Napoleão não poderia ter essa informação. O cara teve que montar uma tripulação, comprar verduras, comprar legumes, comprar carne, preparar aquilo tudo, embalar, preparar. Você vai viajar com a sua família, vai preparar o carro para viagem, você leva às vezes um dia inteiro para preparar as malas lá para viajar. Agora você imagine preparar uma embarcação inteira com comida para 20.000 pessoas. Então o cara vai e aí ele ainda tinha que saber em que ponto do Atlântico, em que dia e que hora que eles estariam passando por ali na região. Então era impossível que esse evento acontecesse sem antecipação. De pelo menos uns 6 meses antes, Dom João já tinha passado essa informação para cá para que isso tudo pudesse acontecer. Porque o cara ainda tinha que preparar isso tudo e meter Atlântico dentro para encontrar os caras no dia, data e hora certinha. Isso é planejamento. Não tem nada a ver com o que alguns livros de história falam, que saíram correndo, largaram caixas no porto. Quem largou caixa no porto foi a corte, que não sabia o que estava acontecendo, porque não podia saber, porque tinha que ficar em segredo, tá? E a preparação foi toda feita com muitos meses de antecedência e a gente vai contar isso aqui. Então, além de você entregar a história do Brasil de verdade, o que aconteceu, você tem esse trabalho de, através da própria verdade, sem precisar inventar nada, tem documentação, tem tudo, você ainda desmonta essas mentiras. Então, João Comedor de Frango, o pessoal que lê aqui o quadrinho, quando termina, fala assim, eu não fazia ideia do estrategista que era Dom João. Então, como é que um cara comedor de frango cria um país? Isso não faz sentido. Mas parte da história tenta falar pra gente que isso aconteceu. O gordo, preguiçoso, comedor de frango, criou um país. Dom Pedro, quando dá o grito do Ipiranga, lá, que é uma história muito interessante também,
Ele tornou a independência um país que ele não criou. Dom Pedro era um jovem, não participou de nada. Bonifácio entrou 10 meses antes. Teve uma baita de uma participação, mas Bonifácio não fez parte da construção do país que ele ajudou Pedro a tornar independente. Quem construiu, então? Se não foi Bonifácio, não foi Pedro. Quem foi que construiu esse Brasil? Quem estava lá antes dele? Esse cara aqui, ó, Dom João. Então você vê um cara relegado na história, cara, mas um dos maiores monarcas que nós já tivemos. Dom João VI. Nunca errou uma decisão. Isso é o quê? É a minha vontade, a minha narrativa? Não, é só história, cara. É história. Tanto é que o quadrinho aqui já tá rodando aí, sei lá, uns 4, 5 meses. Nunca recebemos uma mensagem aí falar, tem alguma coisa aí que não é verdade. Não tem. Porque é história pura e simples. Não, e a capa, você falou do resgate, né? A capa é linda. É muito Foi o bonita. Joe Bennett que desenhou, né? Joe Bennett. O Joe, ele era pra vir aqui, mas um dia ele vem. Eu trarei ele em agosto. Muito bem desenhado. Isso que eu assumo com vocês. Opa, muito fechado. bem desenhado. Trarei ele. O Wilson Levi é o cara Faltou que uma musculatura aí, hein, Joey? O Joey gosta de fazer uns caras mesmo shapeado, né? O homem tá grande. Mas tá bem bonito, tá bem bonito. O colorista é o Wilson Levi, também um artista. Coloriu também minha capa. Já saiu a versão americana do Submundo. Foi lançado nos Estados Unidos também. Legal. Tem uma capinha colorida pelo mesmo cara que coloriu isso aqui. Então, nós estamos resgatando um pedaço da história do Brasil com esse quadrinho. E ele é o primeiro. E como é que a gente vai... Vai ser uma saga? Quantos serão e se já tem previsão para o segundo? Serão como é que 5. Com esse, o primeiro, faltam 4, né? O primeiro foi feito financiamento coletivo, foi arrecadado uns 110 mil reais. Foi enorme, grande. Legal. 110 mil reais, conseguimos atender mais de 1.000 pessoas lá no crowdfunding. E o que a editora está tentando agora? O crowdfunding levou uns 2 anos. Não dá para entregar um quadrinho a cada 2 anos. A editora já passou todas as barreiras da Rouanet, tá? E a gente está procurando ver se encontra um patrocinador para acelerar o processo. Que aí dá para fazer uns 2, 3 por ano, se você conseguir acelerar o processo. Senão vai ser crowdfunding. E demora. Crowdfunding demora. Demora. Então, como ele já está apresentado, já tem a obra aqui, o roteiro já está pronto. Os 5 roteiros já estão prontos. O Joey já está começando a rabiscar os rafes do segundo. O RAF é aqueles rabiscos da história, onde ele lê o roteiro, a gente bate papo, conversa, e ele faz um rabisco ali, mais ou menos, do que ele imagina do que ele leu do roteiro, e a gente fica aqui naquele bate-bola até aprovar ali, e depois ele vai fazer o fechamento do desenho. Tá? Então, estamos em busca de patrocinadores. Se tiver alguém aí, olhando aí, que queira patrocinar, a editora é a Super Prumo. É só entrar em contato com a editora. Tá? Olha isso aqui é lindo demais. Isso aqui é lindo, hein? Isso é lindo. Dá uma olhada nisso. Isso é a decapitação das Carmelitas. Ó, que traço, hein? Essa é uma Carmelita chamada Constança. Lindo. Momentos antes de ser decapitada. Na Revolução Francesa. Ó o capricho Abre aqui. a página anterior pra você ver. Anterior é essa? A anterior é essa aí. Volta. Vai ser difícil ver a resolução, né? Aí. Isso é a decapitação mostrando a praça da Revolução Francesa tomada por demônios. Isso é uma coisa que a gente faz de uma maneira bem crua. Não tem nada para você comemorar da Revolução Francesa. Tem nada para você comemorar de Napoleão. A gente está falando de um evento e de um cara que mataram 3 milhões de pessoas. Só na Revolução Francesa, 60 mil decapitados. E hoje tem gente que romantiza a Revolução Francesa. Foi um desastre para a França. A França é um país de primeira grandeza, até hoje é de terceira, não consegue sair dali. Até hoje é afetada até hoje, por conta né? disso. E já está sendo dominada, né? Sim. Tá sofrendo a Hégira. A Hégira foi uma estratégia de batalha usada por Mohammed, Maomé. Nas cidades onde ele não conseguia dominar, ele fazia transferência de população. E falava, ó, se reproduza na maior taxa possível, que um dia a gente vai ser maioria. Quando a gente for maioria, eu volto e invado a cidade de novo. Tá? O exército islâmico lá vai conseguir tomar. E tomaram várias cidades assim. E parece que é o que está acontecendo na Europa hoje, a Hégira. Tá? Eu tive na Europa no passado, rodei lá 6 mil quilômetros, lá 9 países, a trabalho. E eu vi um negócio interessante, que foi no trânsito, dirigindo. Você vê muito o pessoal com aquela roupa islâmica, tal, mulher. Os filhos dessa geração que chegou da Hégira, o Ocidente é muito atrativo. Eles estão com a dificuldade tremenda na segunda geração de colocar a galera dentro do Islã.
Aí você vê o cara com celular, cabelo rosa, colorido. É. Você olha no banco de trás e fala assim, falhou, falhou, não tá funcionando. O Ocidente é muito atraente, então é uma luta dupla aí. Mas a gente fugiu um pouco do assunto, mas essa aí é o projeto, tá aqui. Isso aqui é único na história do Brasil, 50 anos não tem nada parecido com isso aqui. E nós estamos com o melhor desenhista do mundo, cara. O Joey Bennett, indicado 3 vezes, é o Will Eisner, que é o Nobel do desenho mundial, brasileiro, desenhou a melhor série do Hulk de todos os tempos, que é o Mortal Hulk, disso dito pelos próprios americanos. Então, nós estamos com a oportunidade única de ter esse mestre desenhando as histórias brasileiras e nós vamos parar por aí, não. Porque os projetos, a gente vai conversar daqui a pouco das outras coisas que estão aqui na mesa, eu já estou com o roteiro lá para entregar para o Joey do Conan brasileiro, Norato, Marajó dos Reis, que é uma família de guerreiros brasileiros aí ao longo do tempo, da região amazônica. Então envolve os mitos amazônicos, as lendas amazônicas, os problemas amazônicos. Tá? Então é um personagem brasileiro que está surgindo aí com uma força tremenda dentro da Super Prumo, que é a editora que está encarando esses projetos todos. Tem que ser macho para encarar esse negócio, porque o pessoal bota dinheiro do bolso, cara, em cima de cultura. Olha o Joey. Mas aí tá barrigudo aí, mano. Isso aí é velho. O homem agora tá... Meteu shape? Meteu shape, o Joey? Meteu shape agora. Isso aí. É isso aí, grande Joey, irmãozinho. Qual que é a próxima, ô Laudelino? Bom, a próxima aqui, eu tirando aqui, já falamos Pelo Meu Sangue, já tem um ali, né? O Destro. A editora Super Prumo já tem o Destro 1 e 2, né? Que é um clássico aí do quadrinho brasileiro já, o Destro, né? Deixa eu ver aqui. Isso. 1 e 2, né? Aí, ó. É isso. Olha esse primeiro aqui, que maravilha. O cara tá em pé na cabeça do Karl Marx. Isso é incrível. Em pé não, ele tá quase naquela posição de cócoras, aí você imagina, né? Esse livro devia ser, esse quadrinho devia ser obrigatório na USP para leitura. Ia ser um sucesso tremendo. Então, o Destro eu sou roteirista do Destro 3, 4 e 5, né? Ele é uma história que acontece no futuro, 2030, por ali, para frente, onde esta sociedade que a gente vive hoje colapsou. Imagine o pior cenário, é o cenário do Destro. Então, lá na frente, foi dominado pela política, pelas big techs, tá todo mundo chipado, e o Destro é um resistente, que tá aí tentando lutar contra isso. E aconteceu um fato interessante, coincidências da vida, que cruza com a história do Destro. Eu tive a oportunidade de entrevistar em Brasília a embaixadora da Venezuela no Brasil, do parlamento do Guaidó, que era a embaixadora anti-Chaves e anti-Maduro, que estava aqui no Brasil, lá em Brasília. Aí eu tive a oportunidade de entrevistá-la, e o Destro 3, ele é o momento onde dentro da história você explica como que o Brasil colapsou. E eu fazendo a entrevista com ela contando como a Venezuela colapsou, como as Forças Armadas entraram para o tráfico de droga, como que aconteceu. E ela era instrutora da Academia Militar Venezuelana e instrutora de uma Academia Militar Americana. Então, ela é uma profissional da área. E acompanhou o colapso. E eu, fazendo entrevista, olhando assim, falei, eu vou ter que escrever sobre o colapso do Brasil. Ela está me falando do colapso da Venezuela. Venezuela, Foro de São Paulo, Sim. Cartilha, roteiro. Eu falei, obrigado, Papai do Céu. Então, eu faço do Destro 3 uma reconstrução do colapso da sociedade brasileira através de um case real. Os sinais que você vai ver no Destro 3 aconteceram aqui no vizinho. E se você ler, que já foi desenhado o Destro 3, está fazendo o trabalho agora de botar os textos e tal, se você for ler o Destro 3 e ali você identificar elementos da vida real, saiba que existe um roteiro em andamento. E quando sai o 3? Olha, eu acho que sai 2 meses aí, deve sair. Legal. Já foi desenhado, tá? Já tá fazendo um trabalho de acabamento, tá? Esse não teve crowdfunding, a editora tá bancando mesmo. Porque agora o pessoal que vai acompanhar vai descobrir como que o Brasil colapsou e qual é a reação possível que dá para fazer. Olha quanta dica, olha os macetes que você tem ali dentro da história, tá? Vai existir uma conexão do Submundo Hacker com o Destro 3, porque isso foi uma conversa que eu tive com o Luciano Cunha lá atrás,
quando ele lançou o primeiro, das coincidências que nós vimos no livro e no quadrinho. Falei, Luciano, cara, você tem um personagem principal que é um padre. No meu também. Caraca, cara, me conta aí do padre. Eu contava pra ele, ele falava, cara, é incrível, cara. O padre lá do submundo do Destro, preocupado com cultura. O padre lá do submundo, preocupado com cultura. E, cara, como é que pode isso? Aí ele falava, pô, isso aí, Laudelino, é porque a gente tá vendo o mesmo problema, cara. Eu tô desenhando sobre o problema brasileiro. E é muito bem desenhado. O desenho é incrível, cara. E colorido, são todos coloridos. É, a pintura é incrível, cara, muito bem feito, velho. E por que Destro? Deixa eu ver. Autoexplicativo, né? Pois é. Muito bom, muito lindo. Muito lindo mesmo. Grande projeto aí, mais um pra gente, dentro da guerra cultural. Muito Vai lindo. ser E agora nós temos ele, o Apolo, né? O Doutrinador. Esse nome é fantástico, meu. O Doutrinador. Doutrinador é um grande personagem da editora, né? Doutrinador. Esse aqui é um box especial, tá disponível na editora para quem quiser comprar. Superprumo.com. Entra na editora. Superprumo.com/Dom Pedro, você cai nesse aqui. Tá. Superprumo.com, você cai nas outras revistas. Tá diferente porque eles estão em estoques diferentes, estão ajustando isso lá. Eu vou falar pro tio Gru. Tio Gru, você que tá moderando o chat, coloca esses links no chat. Boa. Tá? Qual que é? Superprumo? Superprumo.com/Dom Pedro, cai ali. Tá. E superprumo.com. / Ele testa ali. Gru, testa aí. Isso. Testa aí, Testa bota aí. aí pra gente. Joga todos esses links no chat aqui Gru pra é galera. o personagem do Sérgio Aragonês, É satirizando o Conan. É? Um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida. Gru, G-R-O-O. Gru. Ah, tá. É que o nosso Gru é o do meu malvado favorito. Ah, tá. Mas, pô, cara, dá uma olhada nesse Gru, que era um quadrinho antigo, maravilhoso, engraçado, é comédia. Sátira do Conan. Do Aragonês é sensacional. Então, o Doutrinador é aquele cara que ele tenta corrigir alguns problemas da sociedade, né? Através de algumas reações um pouco emocionais, né? Onde ele vai atrás dos grandes bandidos aí da sociedade. Você tem participação na... Não tenho não. Tô apresentando aqui só como amigo da editora. Legal, que eu também comprei e fiz parte do projeto. Na época eu era só um leitor. Tá. Isso é legal, né? Você Sim. é leitor do passado e de repente as coisas da vida te carregam a ser autor da editora. É legal. Só o Papai do Céu para explicar essas coisas. O Doutrinador, ele virou filme. Foi parar na TV, foi parar na telinha, né? Tem foto do Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, com a camisa do Doutrinador. Famoso. Um personagem que rodou o mundo aí. Acho que um dos maiores cases de sucesso de quadrinho brasileiro. Não conheço um outro que tenha ido tão longe. Brasileiro, não conheço. Nem sei se Turma da Mônica foi para outros países. Não sei se foi. Chegou aí? Cadê? Alguém falou alguma coisa aí? Ele falou. Tem uma alma assim. Na Argentina? Né? Que legal. É porque o estúdio é meio espiritual, né? São umas vozes. Assim, umas vozes. Olha lá. Olha o homem aí, olha aí. O homem aí com a camisa do Doutrinador. E foi lançado também o Vírus Vermelho. Nada a ver com pandemia? Será? Nada Não a sei. ver, né? Será? Por que Vírus Vermelho? De onde que veio? Né? Por que isso? As Big Techs, controle no mundo. Pior que saiu durante a pandemia também, isso aqui. E é impressionante como que as coisas vão se casando e tal. Por quê? É tudo muito previsível, né? É tudo muito previsível. Você chegou a ver o Eternauta? Sim. Então, aquilo lá foi feito o quê? Ficou bem feitinho aquilo lá? Não, mas assim, aquilo lá foi feito, acho que o que? Anos 50? É muito antigo. E você lembra da pandemia. É. É a mesma coisa. Impressionante, impressionante. Mas interessante do Eternauta, é uma história simples. Exato. Não tem muito efeito especial, não tem nada tal. Por que a gente não tá fazendo? Você viu que ali não tem ideologia, ali não tem... É só uma boa história. Sim. A gente podia estar fazendo isso. Sim. A gente se perde muito aí com a questão de tentar essas coisas das narrativas, de tentar ficar educando as pessoas. Esse mercado woke, né, que vocês estavam falando que está atrapalhando tudo. Tá aí o grande Doutrinador também disponível na Superprumo. Tá? Uma editora que, gente, merece o apoio de vocês, porque tem que ser macho hoje em dia para você publicar e ficar aí tentando sobreviver nesse mercado, porque, como eu disse, nós temos poucos leitores.
Sim. Até quadrinho tem pouco leitor. Você vê que banca de jornal, a gente não entra mais em banca de jornal para comprar quadrinho. Não, agora é só a É internet. tudo internet.